mencionei é porque hoje, devido às férias, né? Como é que tá? Tá de férias você? Tá de férias, Cledimar? Tá sem som. Não, estou de férias, não. Tá em aula aí? Aí, nós estamos ainda, não estamos tendo aula nesse momento com os alunos regulares, mas tem um programa do governo que os alunos do terceiro ano ficam 20 dias, né, na escola, e aí eu estou acompanhando os alunos que estão nessa jornada, e também, por hora, eu não estou de férias, Entendi. eu continuo trabalhando mesmo, não diretamente em sala de aula, né, porque eu estou num trabalho administrativo, por enquanto. Tá. Bem-vinda, Cleidmar. Bom, o Obrigada. Freud em si, o Sigmund não está, mas a encarnação dele talvez esteja. Que coisa boa, já fiquei animada. Muito obrigada. Que prazer. Bom, então eu estava dizendo, os colegas hoje não vão poder vir, né? Devido às férias. Vem as pessoas que estão, né? Vão continuar. Tem um volta aí que chegou agora. Aqui nós estamos na seguinte situação. Tem um rapazinho chamado Freud, com 17 anos de idade, fazendo ensino médio, né? Lá na Áustria. E ele tem os dilemas que todos nós tivemos quando tínhamos 16, 17 anos, da primeira namoradinha, o primeiro namoradinho, né? É um jovem, um rapazinho, né? E nas questões existenciais, boa noite, Maria, ele coloca muitas questões, o Freud, a gente vai observando como é a cabeça interna dele, né? E lá nos artigos, a gente vê um professor Freud, um artigo acadêmico. E aqui a gente não vê o professor, a gente vê o estudante de ensino médio, para quem dá aula em ensino médio, então, a Cledimar, né? Eu já dei aula de ensino médio, já fui estudante também. É aquele tumulto, né, que você não sabe para onde vai. É um tumulto interno, você não sabe quem é que vai ser seu namorado, né, a namorada, como é que vão ser os filhos, a vida está toda em aberto, né? O futuro é uma incógnita. É uma situação inclusive, de nervoso e pânico, né? É uma orientação muito difícil que você vai dar ou não vai dar. Tem que deixar escolher o caminho e, né? Os pais se preocupam muito com o adolescente nessa idade. Tem uma questão que o Freud não nasceu Freud igual a gente pensa que ele é hoje, né? A gente vê o mundo a partir da época que a gente está vivendo, né? Eu não posso ver o mundo com a minha idade, com 65 anos agora. Eu tenho que olhar um filho meu com 16 anos, ou 18. Fala, Freud. Bom, eu vou contar uma história do meu segundo grau, parecida com esse trecho que a gente leu. Uma garota muito bonita se apaixonou por mim e ela era evangélica. E nos horários de intervalo, né, recreio, digamos assim, eles tinham um grupo de evangélicos lá no ginásio. Boa noite, Ramon. E Chegou um rapaz aqui que veio pela primeira vez, o Ramon. Vai entrando aí, Ramon, fica à vontade, tá? boa noite, Ramon. Só completar, eu vou tentar resumir. Ela ficou super feliz porque eu fui, apesar de não ser adepto dos evangélicos, assim, digamos assim, né? Não sei nem de que parte evangélica que é, mas eu fui lá porque ela ficava me paquerando de longe e eu paquerando ela de longe. E ela ficou super feliz de, de, de me ver lá. Aí um rapazinho metido a pastor
que era da minha sala. É muito bom te ver aqui, roqueirão. Você que gosta de usar droga, bicho. Naquela época eu não tomava nenhuma cerveja. Era uma criança. Ele disse que me humilhou na frente da guria. Mesmo assim, ela não deixou de gostar de mim. Só que a gente. Eu muito tímido e ela muito tímida também. E ainda vem uma porcaria dessa aí e Então faz tá, uma cena. esse comentário, né? Aí você estava no ensino médio. O Freud aqui é um estudante do ensino médio, lá na Áustria, carta dele de agosto de 74. Ele nasceu em maio de 56, aqui ele está com 18 anos de idade, né? Já ingressou na ensino universitário. A gente leu isso aqui já lemos. Ele faz uma espécie de uma metáfora, uma analogia aqui, assim, primeiro andar, nós já lemos isso aqui, né, o primeiro andar, depois tem o segundo andar, e depois tem o terceiro andar, né? Parece que ele está falando dos três níveis do conhecimento. Primeiro andar seria até o ensino médio ou ensino fundamental e médio. No segundo andar estaria o nível superior, que é onde ele alcança, e segundo andar, ele vai citar aqui dentro, a gente já leu, né? É um livrinho que nós distribuímos, quem quiser ler depois, quem não leu ainda. O terceiro andar é quando ele fala onde vão encontrar grande coração, uma grande quantidade de gente perdida, que concorre de todas as partes do mundo, como devem habitar as que estão no terceiro andar, que estão soltas da universidade e agora estão jogadas no mercado junto com os empresários. Os empresários, aqueles que não passam pela escola, porque já vão botar lojinha, né, quitanda, verdureiro, um homem em geral, sapateiro, assim, ele já está jogado no mundo. Quem passa pela universidade, vira médico, engenheiro ou o que seja, quando termina, vai jogado no mundo do mesmo jeito. A gente já leu isso aqui. Então, ele está desenhando durante o ensino médio, ele vai escrevendo muito cartas privadas a um amigo dele chamado, que ele chama de Berganza, e ele é o Scipion. O Freud assina sempre como Scipion. Aqui, Ramon, você que está chegando, é muito curioso, porque eu não sei se você viu o filme, aquele filme do cara que inventou o computador, chamado Enigma. Boa noite, Ramon. O filme chamado Enigma tem dois personagens, eles conversam num bilhetinho em códigos. Eles inventaram um código de letras que, se alguém pegar o bilhete e não sabe o que escreveram, eles trocaram as letras, as funções das letras. Tem um decodificador que é o Alan Turing, né? O inventor da máquina de Turing. Freud, eu vou tocar um pouquinho adiante, depois a gente volta à conversação. Um minutinho só. Ah, só um comentário rápido. Seria isso uma evolução do código Morse, né? Seria o código Morse. Mas aqui eles inventaram uma linha, é o código Morse. Eles estão conversando tudo em espanhol. A mãe, o pai, ninguém sabe espanhol, então, se pegar o caderno deles, não sabe o que eles falam. A ideia, então, aqui, Ramon, o Freud já tinha uma ideia assim: há um segredo que ninguém quer que seja divulgado, né? Conversa-se em consultório privado. Então, ele conversa, ele tem o nome também de Scipion, para não aparecer Freud, e o outro é Berganza. São dois cachorros lá do romance do Miguel de Cervantes, Don Quixote. Então, nós já lemos, nós estamos aqui na página 100, né, como está aparecendo. Em 4 de setembro de 1874, aos 18 anos, ele escreve: querido amigo,
com a impressão recente dos reganhos de minha letra ilegível, eu me vali da tua parte, me pressuro, né? Como diz a expressão, pressionar, e apresentar-se uma prova cuidadosamente melhorada de minha mão rebelde. E só peço perdão se largo desta carta uma nova virtude e recaia de novo, eventualmente, no vício anterior. Vou caprichar na minha letra, mas se eu, por acaso, fizer garrancho mal escrito, você me perdoa. Com muita alegria, deduzo da carta que me há incluído Heidelberg e Gotinga entre os aspirantes de sua futura vida social, estudantil e acadêmica. Porque o Berganza, que é o outro amigo dele, menciona dois novos amigos que agora ele está, porque o Berganza estuda em outro lugar, né? E o Freud em uma cidade e o Berganza em outra. Dois amigos de adolescência, e cada um foi para um lugar diferente, mas tem muita intimidade para conversar. Nesses momentos não posso dar-te a informação pedida que você me pediu, mas talvez dentro de alguns dias vou te mandar uma carta, né, que esteja averiguado algo autêntico sobre o que você me pediu. Pelo que sei de outras universidades da Alemanha, né, as inscrições começam em 15 a 19 de outubro. As classes devem iniciar-se uma semana depois, alguma informação que ele pediu sobre curso, né? Ao mesmo tempo que esta carta te mandarei pelo correio o segundo volume dos Pickwicker e uma novela de Bulwer e um catálogo das lições para saciar tua fome de vigorosas monossílabas das palavras inglesas. Minhas propostas para a reanimação da Academia Espanhola. Os dois criaram uma academia, né? Que o Machado criou a Academia Brasileira de Letras e o Freud vai tirar mais na frente uma academia, que é a Academia Psicanalítica, né? Onde se reúnem os psicanalistas. Engraçado porque ele já tinha no início a necessidade de criar um órgão, assim, uma academia. Minhas propostas para reanimar a Academia Espanhola, reanimar, assim, é incrível, porque são só dois, né? São reanimar a nossa academia, né, rapaz? Tem muitos membros, eu e você. Tomam em consideração a entrada em caso de que te vá ao estrangeiro, né, viajar, mas também são aplicáveis, ainda que menos atrativo, no caso de que venha para Viena. Então menciona que o Berganza estaria em movimento, né, ou indo para fora ou vindo para Viena. Os membros da Academia Espanhola pertencem àquela gente moderna cuja jornada conta mais de 12 horas de trabalho e cuja noite não conhece o sono, a não ser só por cansar, cai de maduro para dormir, né? Está querendo dizer aqui que os dois membros, que são ele e o outro, estudam demais, né? Faculdade. No remolino de deveres e ocupações que fazem que o dia me pareça demasiado curto, né? O dia é curto para quem tem que estudar muito, aula o dia inteiro. E você e tu, no teu penoso apuro do cidadão acadêmico recém-nascido, né? Recém-nascido para a academia, ambos apenas encontraríamos a cabra, não sei que, não olhei no espanhol, é uma palavra metafórica aqui, né? A cabra e o humor, para comunicarmos com tanta regularidade e prolixidade como necessitaríamos para fazer suportável a separação, vive separado um do outro, né? Se nisso temos uma obrigação vinculada ao glorioso nome de Academia Espanhola e que requereria um cumprimento em determinados prazos com inquebrantável fidelidade. Aqui, assim, é como se fossem duas pessoas que só conversam entre eles, né? A intimidade. No dia a dia, não. No dia a dia tem as obrigações. Mas quando você tem uma intimidade grande com alguém a quem só aquela pessoa você abre o coração, né? Essa ideia. Por isso,
a minha proposta vai na direção de que cada um de nós, os dois únicos, né, membros, né, lumbres da academia, escreva todos os domingos uma carta ao outro, que não será nada menos do que uma enciclopédia completa da semana transcorrida, né, que passou e que, com exclusivo amor à verdade, conterá todas as atividades, os que fazeres e os que não fazeres. O que o professor mandou você fazer aí, rapaz? Mandou fazer uma pesquisa aqui sobre o David Hume. Não estou conseguindo achar. Aí aquela angústia, né? Você sabe alguma coisa? Então, as conversas que atacam o espírito, né? Que deixa você nervoso, esse tipo de confissão, né? O que vai fazer, o que não vai fazer, assim como os estranhos com o que tropeçamos, né? As coisas agradáveis, junto com todos os pensamentos e observações e ao menos uma expressão matizada dos sentimentos inevitáveis, tá vendo? Você é casada, né? Mora com um homem, ou o cara é casado, mora com uma mulher. Chega em casa, mozinho, pô, o gerente me mandou, tá pensando em me transferir para o Rio. Ah, é? De onde que veio essa notícia? Ah, porque agora vai fechar o escritório em Vitória. Quer dizer, essas coisas que você fala, que mexe com o sentimento, né? E você só fala assim, dessa maneira, né? Aqui, nós estamos estudando o Machado junto com o... Que isso? Apertei e sumiu. Ó, apertei aqui no negócio e desapareceu. O comentário que eu tinha posto, assim, é que o Freud, ele tem no Berganza um confidente total, tá? Vê se abre de novo, hein? Ah, apareceu. Machado havia iniciado pela desconfiança, enquanto Freud parece acreditar que exista, entre aspas, o amigo, a quem se possa falar a verdade. Há um problema com relação ao que, né, a falta de verdade que ele chama petalogia, também uma confidência excessiva ao Pílades e Orestes. Tanto assim que essa carta está na mão da gente, tá vendo? Quer dizer, se você quer confidenciar as coisas, se você escreve, né, vai ficar exposto. Mas aqui nesse momento ele tem um amigo de total confiança, enquanto que o Machado alerta muito para o problema de você confiar em alguém demais assim, né? Tá? Ser exageradamente coração aberto, né? Deste modo, cada um de nós dois pode chegar a conhecer a perfeição, até a perfeição, o entorno, aquilo que está em volta da situação de seu amigo. Talvez, ainda melhor, que naqueles tempos em que podíamos encontrar-nos na mesma cidade, quando estavam juntos, né? Nossas cartas, que serão um adorno do arquivo da Academia Espanhola, quer dizer, ele está dizendo que vai deixar as cartas como se fosse um arquivo, onde você abre, então, a sua intimidade, né, e fica exposto. Depois que vier a falecer e sumir, as cartas vieram a ser publicadas, né? Podia ser em vida, né? Nossas cartas, que serão o adorno da Academia Espanhola, quando termine o ano, serão multiformes, como formas múltiplas, como é a nossa vida mesmo. Em nossas cartas, transformamos as prosaicas 6 jornadas de trabalho em um ouro puro. O relato é como se fosse o ouro, né, da trabalheira toda. Da poesia. E talvez nos daremos conta do que podemos encontrar em nós mesmos, em todo o que permanece e cambia e muda em nosso entorno. Uma grande abundância de coisas interessantes se nos assombrarmos tão só a prestar atenção a elas. Fala, Freud.
Era só um adendo, porque a gente já tocou muito nesse assunto, tanto em Machado como Edgar Allan Poe, por exemplo, que são criaturas que praticamente viviam na pobreza, na miséria, porém com muita classe, e o trabalho deles só foram reconhecidos pós-mortem. Aqui, assim, Edmar, que é professora, falou que dá aula para ensino médio, né? Deve ter muitas pessoas que chamam para conversar em separado, né? Vem cá, professora, eu estou com um problema, ou alguma coisa assim. Menina de 16, 17 anos, 18, né? Rapaz, a gente já vê assim, como que o Freud é mais preocupado com esse lado interno do que com a parte material da vida, tá? Desde jovenzinho ele é preocupado, né? Em nossas cartas transformamos as prosaicas, tá vendo? As coisas que não têm valor nenhum, né? 6 jornais. O que você estudou? Eu estudei trigonometria, rapaz. Trigonometria. A professora deu uma aula de português lá, cara, só gramática, conjugar verbo, futuro do presente. Essas coisas irritantes. E ele gosta, o Freud, é da parte interna da gente, né? Essa parte externa é você ganhar nota, passar de ano agora. O que você vai fazer da vida? Você arrumou alguma namorada já? Não, ainda não. Então, o lado sentimental que governa a vida da gente, que é o que dá o prazer de viver, né? A gente vê no Freud com 18 anos de idade isso, tá? As coisas prosaicas, 6 jornadas de trabalho, aula o dia inteiro, né? Transformar isso no ouro puro da poesia e talvez nos daremos conta de que podemos encontrar em nós mesmos, dentro de nós, né? E em todo o que permanece e troca em nosso entorno, uma grande abundância de coisas interessantes, tá vendo? É muito mais gostoso o recreio, né? Eu perguntava aos meus filhos, o que você mais gosta? Qual a melhor aula que tem na escola, meu filho? A melhor aula é o recreio, pai. A melhor aula que a criança tem é o recreio, né? Não é a aula de biologia e química, né? Quando vai ver o amiguinho, vai jogar bola, enfim. Então, o que tem de interessante é isso, Freud observa. Ademais, te confesso de bom grado meu desejo de estar informado sobre o que ocorre em outras faculdades e outras ciências, tá? E o Freud tinha um problema, ele não conseguiu escolher a profissão dele. Ele vai dizer mais na frente aqui, né, que eu estou com inveja, né? O cara faz estatística, outro faz matemática, outro vai fazer direito, eu não consigo escolher. E quando ele escolheu medicina, ele acabou inventando dentro da medicina a psicologia. Você vê o que é, então? Já estava aqui o futuro psicólogo, né? Então ele fala aqui, né? Se tudo isso vá a sério e para salvar o ar romântico que não deve faltar numa academia espanhola, solicito que se considere cada carta como o número de um jornal semanal da Academia Espanhola, de um periódico semanal, que aparece em números em duplas, né, em dois números, em dois lugares de impressão, ou melhor redação, todas as semanas, redigindo um pouco melhor, né, todas as semanas, que é o único oficialmente inspirado na Academia Espanhola. Então, eles têm um jornal. Tá? Eles têm um jornal. O jornal deles são as cartas que eles mandam, né? De fato, nenhuma outra forma que dá, que a forma de um periódico se presta melhor para acolher um conteúdo tão variado. Ele diz que as cartinhas dele são jornais muito interessantes para serem lidos por eles mesmos. Como o tenderão muitas cartas de acordo com a minha proposta. O círculo, ao círculo leitor familiar, em troca, para ele, né, os leitores familiares, nós dois, que escreve esta publicação, como só consiste em uma pessoa e um destinatário,
se economizarão todos os inconvenientes dos grandes periódicos. Fala de um jeito, tá vendo? Cria um código, né? Morse, como falou o Freud. Cria um código Morse. Posso contar um comentário que foi interessante? Além do texto e o comentário de voz Mr. Sensei, eu me lembro de uma história. Eu sempre tenho essas de contar histórias do que eu passei, né? Eu nunca fui bom em álgebra. E o que aconteceu? Um dos meus melhores professores que estavam me fazendo aprender álgebra se aposentou logo no primeiro semestre. E aí veio o pessoal do colégio, improvisou um cara lá, que não era professor, era simplesmente um rapaz, um senhor, né, já, um quarentão, tiozão, formado em economia. E as garotas do colégio fizeram um abaixo-assinado para tirar ele, porque ele não estava ensinando direito. Aí ele chamou todos os alunos do colégio e falou: que nota você quer para você? Aí uma galera não sabia de 2 mais 2 é 4. Eu quero 10. Eu quero 10. Eu quero não sei o quê. Alguns pessoas diziam, eu quero 8. Só para passar de ano. Quando chegou em mim, eu falei, olha, eu quero 4,5. Por que você é idiota? Você é burro? Não, é porque foi o que eu consegui aprender com o senhor até agora. Mesmo que eu reprova, de recuperação, é isso aí. Isso aí. Então, um relato do Freud. Continuando então, né? Economizaria os inconvenientes dos grandes jornais. Até que ponto temos que atenermos à forma do periódico pode ser objeto de debates especiais entre nós, uma vez que esteja você de acordo com o princípio. Eu estaria a favor de um cumprimento mais bem estrito, mas, né? As objeções que se poderiam fazer a esta proposta seriam que é demasiado prolixo e que não se pode supor que todas as semanas e sempre ao mesmo tempo um de nós tenha o humor e a destreza de dar uma mirada de conjunto do pedaço de vida transcorrido nos 6 dias que se passaram antes para escrever semanalmente e descrevê-lo para o amigo em forma agradável. Fazer uma redação aqui de umas 10 páginas, como é que foi a semana que passou. Continuando então. No primeiro, há de responder que bem merece apenas sacrificar 1 ou 2 horas da semana com a finalidade de estabelecer um intercâmbio tão vivo entre 2 que estão separados. Deve ser mais excitante para eles esperar chegar para escrever do que o próprio conteúdo das aulas. E ao segundo, que não devemos negar de entrada nossa capacidade e redatar um diário crítico e de sazoná-lo, né, com um pouco de humor. E que, ademais, um tal número de, e bota um código C, periódico da Academia Espanhola, não é um tema escolar, senão um trabalho de comunicação livre, tá vendo? Deixou de ser um tema escolar. O Freud já era um psicólogo no sangue, então, tá vendo? Ele tinha um desejo de saber da cabeça do outro mais do que qualquer outra coisa. Não é um tema escolar, mas é um trabalho de comunicação livre. Eu prefiro mais as redações que eu faço para você, saber da intimidade e falar da minha, do que o estudo, que poderá ser mais ou menos logrado segundo a matéria e a ocasião.
Em qualquer caso, as tuas contrapropostas ou propostas complementares, ainda creio que tanto sentido como sem sentido das minhas, que você se agrade delas. Mas antes que a Academia Espanhola se ponha a negociar uma criação tão importante, aqui ele bota uma democracia enorme, só tem ele e o outro, né? Vai negociar uma criação tão importante, ele está propondo um jornal, então, né? Está negociando com o outro. Quero formular definitivamente uma lei fundamental. Uma lei, tá vendo? Que tem vigência na Academia Espanhola desde faz muito tempo, que é o seguinte: na República da Academia Espanhola, tudo se decide por unanimidade, em dois, né? Mas é por lo que um reconhecimento requer dois votos. Nós dois temos que reconhecer, assim, votar a favor. Agora, se for uma desaprovação, basta um dizer, não, eu não quero. E um de falar que não quer, não faz. Igual um casal, né? Se o casal disser assim, amorzinho, pra padaria não quero ir hoje não, não quero ir no restaurante X não. Ah, então tá bom, onde é que nós vamos juntos? Quer dizer, só faz o que for combinado, o que for agradável, né? Como eu vi, né, e eu aviso, em Leipzig começaram dia 19, em Heidelberg, dia 15 de outubro, sobre a Universidade de Gotinga e dar informação detalhada. Então, lá no Machado de Assis tem o mito da amizade, né? Pílades e Orestes. O que você fala pode ser negado, mas o que você deixa escrito jamais poderá dizer que não escreveu. Nós estamos trabalhando com dois pensadores em paralelo. Aqui no Brasil, Machado de Assis, que criou uma psicologia literária, né? Onde ele alerta o tempo todo. Boa noite, Lucas. Na psicologia literária do Machado de Assis, ele alerta o tempo todo assim: não se confie em ninguém. Tá? Não se confie em ninguém. É o alerta que deixa o Machado de Assis. Ele toma esse alerta lá no início da literatura dele, né? Que a gente viu já isso. Pílades e Orestes é um mito grego de dois amigos inseparáveis. Será que existe? Do ponto de vista do mito, mitologicamente, sim, né? Mas na vida real, se você confidenciar um segredo para alguém, você pode ficar na mão dessa pessoa, né? Por isso que vai falar com um psicanalista. Preferencialmente, você não fala nem para sua mulher, nem para seu marido, nem para seu filho, nem para sua mãe, nem para seu pai. Paga alguém para falar seus segredos, porque aquela pessoa pode usar contra você, né? Então, o Machado de Assis, extremamente ressabiado com as coisas do mundo, ele criou uma psicologia dentro da literatura muito parecida com a do Freud. Mas o Freud escreve, né, ainda, deixa escrito. E tanto é que a gente está lendo hoje, né? Na opinião de Machado de Assis, se você fala, você... Ah, não, eu não falei nada disso, ninguém gravou, né? Mas se você deixar escrito, você não pode dizer assim, não, né? Você não vai negar. Você não pode dizer que não escreveu. Então, um dos princípios do Machado de Assis também existe no Freud do mesmo jeito, que ele é muito ressabiado com o que ele faz, escreve em espanhol para ninguém entender. Mas naquele tempo não tinha telefone, não tinha outra maneira de comunicar com um amigo, né? A não ser escrevendo. Tá? Deixar escrito um relato da realidade como prova de que houve uma existência. Eu botei essa notinha do meu lado aqui, né? Todas as semanas, ou mesmo, porque ele está escrevendo, como é que foi, rapaz? Como é que foi lá? Conta para mim o segredo, né? Conta, fala para mim, eu quero saber. Essa parte do que marcou por dentro na subjetividade era interessante, ele tinha interesse em saber. Aqui eu trouxe, curiosidade nossa, tá? Uma carta de 30 anos depois do que nós estamos lendo aqui, tá? Aqui nós estamos lendo em 74, né? 80, dá 26, vai dar 26 com mais 10. 36 anos depois, o Freud escreve de novo para o Eduardo, agora feliz da vida, todo snob, né?
Querido amigo, perdoa o ano passado, não contestei, não respondi à sua felicitação. Te asseguro que me deu muita alegria. Nós viajamos feito velhos desde. Sim, nós estamos velhos hoje desde que compartimos os pequenos prazeres dos anos de estudo lá no ensino médio e na universidade. Agora pronto, a vida se terminará, né? Porque está chegando aos 60 anos. Desejaria saber mais detalhadamente como vai a sua vida. Separou, né? Eram dois amigos inseparáveis, separaram, um virou advogado, o outro virou psicanalista. Passaram-se 36 anos. Ele manda uma carta lá no futuro. Tá vendo? Desejaria saber como é que você vai. De mim, posso dizer que, inesperadamente, tive que afrontar muitos esforços, mas que, em conjunto, não estou descontente com o resultado. Pouco a pouco, meus propósitos científicos da medicina, né, se estão cumprindo, ganho tanto como necessitamos e poderia haver-me feito rico se não tivesse uma família tão grande de 6 filhos, né? Os pacientes do que falas, que podem vir se quiserem, los derivarei a meus muitos discípulos. Porque o Freud agora tem vários seguidores, né? Se tiver muita gente, ele não vai atender todo mundo. Que estão em tratamento segundo minhas instruções. Posto que, aí ele fala assim, me encontro no meio de um amplo movimento definido pela concepção do tratamento de enfermidades nervosas, que não será desconhecido na România, que encontrou muitos seguidores na Rússia, na Suíça, nos Estados Unidos, e o último de setembro, atendendo a um convite, estive nos Estados Unidos para dar um curso na Universidade de Boston, precisamente em Alemanha. Tenho que lutar muito. Então, lá no futuro, Freud manda uma carta, 36 anos depois, para esse estudante aqui, que ele confidenciava tudo, né? Todo orgulhoso, dizendo assim, inventei um movimento chamado psicanálise que escuta os doentes, tá? Vou voltar às cartas. Aqui é só de interesse histórico mesmo, né? Assim, saber que lá no futuro ele continua em correspondência, menos vezes, né? Mas está orgulhoso de ter inventado uma coisa na medicina. Porque aqui atrás o Freud se sentiu um bosta, tá? Vamos falar logo assim? Aquele sentimento de merda, assim, que você não consegue. Você vê um cara tendo sucesso como advogado, outro adora o direito, outro adora a odontologia, outro se todo feliz com ser isso e aquilo outro, e você fala, não consigo gostar de nada. Pô, não consigo gostar de nada. Então, é uma espécie de uma derrota, né? Mas aqui ele está todo orgulhoso, assim, consegui gostar de uma coisa que eu inventei, né? Que é escutar justamente aquilo que eu falava no seu ouvido. Tá? O Freud tem um pressentimento aqui, Cleidmar, tá vendo? Um pressentimento que o sofrimento interno é a pior coisa do mundo. Já tinha isso desde jovem. E se você não tem uma satisfação com o que você vai fazer, nada serve no mundo, né? Então, ele tem uma questão com a existência humana, assim, por que nós somos isso ou aquilo? Gira em torno disso, tá? Então, a próxima carta, né, em 74. Fala, Freud. Antes da gente começar a próxima carta, esse sentimento me lembrou um filme que muita gente aqui já deve ter assistido. O Discurso do Rei. Que Aquilo ali você falou tudo agora, você lembrou agora na mosca, porque o rei não conseguia fazer nenhum discurso. É tão difícil para o rei falar que tinha que botar uma música, né? Para abafar a porque ele voz era dele. gago, ele era gago e não sei o quê. E aí ele foi procurar tratamento com um suposto doutor. Só que esse doutor não tinha diploma de nada. Ele só sabia fazer a coisa. Isso aí. E, É porque assim, bom, o que é dá emocionante. emocionante. O que dá a impressão nesse filme
que é assim, aí que está o X da questão, né, Ramon, você acompanhando aí? O X da questão humana é o falar, justamente o falar, quer dizer, o gago é uma pessoa com dificuldade com a fala, você já pensou? Fala o que você quer, aí você não consegue falar, né? Você não consegue falar o que você quer, não? A pessoa não consegue falar o que quer. Agora você imagina virar rei, né? Quer dizer, ele estava mandando naquele momento atravessar o Canal da Mancha. Ele não Pois conseguia dar é, essa ordem. Ah, eu me lembro de umas cenas fortes, que o rei anterior, que era o irmão mais velho dele, é, renunciou por conta de que ele queria namorar a namorada lá, que não sei o que não podia namorar no reinado. Aí teve que assumir o rei Gago, né? é, O Richard. Mas tem uma cena muito forte que ele tá vendo ali a Segunda Guerra vindo, né? Aí ele vê aquele discurso do Hitler, aquele discurso clássico. Aí ele até fala, eu não sei o que ele está dizendo, mas parece que está falando muito bem. Por isso aquela coisa do discurso, né? Da parla, o poder da naquele palavra. poder da palavra, naquele filme, a impressão que fica é que um rei sensível sabia que muita gente ia à morte para defender a Inglaterra, ele não conseguia falar. Ele só conseguiu falar quando ele não ouvia o que ele ia dizer. Porque esse que você falou que não tinha curso nenhum, que foi ajudar o discurso do rei, ele descobriu que se pusesse um LP tocando lá uma música bem alta, o rei conseguia falar. Vê que mistério. Se pusesse uma música bem alta que ninguém ouvisse, aí a gagueira dele sumia. Muito doido, né? O cara não é gago, não. Ele tem medo de falar. Porque dá uma ordem a um cidadão para atravessar o Canal da Mancha, era 200 mil soldados. E o Churchill, que era o comandante, tinha perdido a batalha no Egito, na guerra anterior da Primeira Guerra, estava se borrando de medo de perder a guerra, né? E a Alemanha invadir. O que é a palavra de um homem, tá vendo? Você ter o medo de dar uma ordem, porque aquela ordem pode levar à morte um monte de gente e o país inteiro. A gagueira, então, não era um eu não quero falar, não. É assim, é o compromisso com o que eu vou dizer, tá? E o perigo do resultado, né? Aí, com uma música bem alta no fundo, ele fez um discurso lindo lá dentro do camarote e ouviam pelos alto-falantes na cidade inteira. Ué, o rei está falando, o rei está falando. Ele falava porque ele não podia ouvir o que ele dizia. Eu tinha um som alto, um megafone assim. Nós estamos justamente nessa fase, então, da fala, né, das intimidades e do compromisso, que é você dizer alguma coisa que seja detonador para você e para os demais, né? Perigo da linguagem, tá vendo? Caro amigo, antes de aceitar teu agradecimento por meu envio de livros, devo pedir-te perdão por haver te feito pagar o mesmo preço pelo prazer de receber prestado um livro em inglês, aqui não é muito importante, vamos para frente, aí, um livro mesmo. Tinha a firme decisão de franquear o paquete se a tarifa de sobrepeso não houver excedido meio florim. Eles são estudantes pobres, né? Gastam uma moeda para mandar um livro. Estudante, assim, não tem muito dinheiro, né? Mas resulta que o sobrepeso, né, ultrapassou o peso da tarifa, né, com muito minha meta, e eu, só familiarizado com as unidades inferiores da moeda, não pude seguir este voo tão alto. Realmente não há nenhum argumento que justifique que haja que pagar uma multa pela desfaçatez de enviar algo insignificante a um amigo
como se a decisão de não respeitar os postes, a postagem de madeira, né, os postes de madeira das fronteiras nacionais foram um crime, um crime de lesa majestade. E Deus sabe que mais. Vê só as reclamações, quer dizer, são estudantes que não têm muito recurso, né? Ensino médio, início de faculdade. O que havia faltado ao catálogo de lições da Universidade de Viena no paquete foi uma negligência, senão que passou pelo... assim. O que não foi enviado foi um esquecimento. Não foi uma negligência, né? Mas foi um esquecimento racional. Eu esqueci de propósito. Ainda que depois o anúncio de sua chegada na carta escrita previamente. Porque eu temia, conhecendo a sua preferência por Viena, porque o amigo queria vir para Viena, né? Poderia vir, e ele poderia ter feito vir e atrapalhado a vida dele. Então ele vai dizer que sua esperança, o propósito de esperança futura, né, de ir um ano ao estrangeiro, pudesse dissolver-se em nada, como ocorreu com vários de meus conhecidos. Assim que não quis, e enviando-te o catálogo, provocar tuas ganas de buscar, como uma andorinha mesma, né, vai buscar o ninho todos os anos. Trocando em miúdos, ele não queria facilitar a vida do amigo, dar de mão beijada, assim, procura você sua própria vida, porque não vou ser responsável por você não ter ido para o estrangeiro, por causa que eu enviei um catálogo, né, que te influenciou isso ou aquilo outro. Como se fosse uma andorinha que todo ano vem ao ninho pegar os filhotes e você está mal acostumado, né? Ele não quer essa responsabilidade. Posto que esse motivo ainda existe, tampouco o envio agora, para dissipar a sua preocupação de perder um ano por permanecer no estrangeiro, por isso, está vendo a preocupação? Vai ficar um ano fora, pode perder, é como se fosse esse ano aí de, como é que chama? É um ano de licença que você vai para depois voltar. Aí perde um ano de escola, né? Para dissipar a sua preocupação de perder um ano para permanecer por estar no estrangeiro, te comunico que pode passar de onde quiser o primeiro e o terceiro ano de estudos na Faculdade de Direito, porque não tem exames nesses anos, a diferença do segundo e o quarto ano que tem exame. É um sistema que tinha lá, então, que tinha prova no segundo e quarto ano, devia ser prova de avançar, né? Inclusive, se dedica ao primeiro ano a outra faculdade, tá vendo? Pode fazer um ano fora, né? Do que a faculdade de Direito. Por exemplo, na faculdade de Filologia. Não sabia disso, que você pode sair do Direito para aprender Filologia e depois voltar. Te convalidariam posteriormente pelos estudos de Direito. Teria uma validade, né? Te anuncio e dispensasse em Leipzig, em classes particulares, só posso tomar como uma confirmação de um paradoxo, de que as virtudes podem ser tão perigosas e nocivas para um homem como são os vícios, se ele não souber colocar um limite a elas. Interessante, tá? Ano sabático, é isso aí. Você pode, na época do Lula, podia fazer um intercâmbio, assim, ficar um ano na Europa, viajando, depois voltava. Tinha direito a viajar para o exterior, inclusive. Aqui ele diz assim, o vício ou a virtude pode ser um vício se você não souber conter a sua virtude, tá vendo? O virtuoso pode ser também um mau negócio, né? Se você for bom demais no que faz, aquilo é um vício. Então, o teu sentido de dever concebe tua relação com os seus pais de uma maneira algo demasiado tímida. Tá? A relação de dever com os pais é muito tímida, né? Pelo que eu escutei do seu pai, as pequenas quantidades que pode gastar para satisfazer as suas paixões estudantis não serão um sacrifício para ele, sempre que possa lograr que você se acostume
a esse tom mundano, mas leviano, com mira ao qual, em realidade, ele te manda ao estrangeiro. Aqui nós lemos no Freud, no Machado, interessante que muito, nesse mesmo ano, tá? Machado escreveu um conto chamado 20 anos, 20 anos, meus 20 anos. É sobre um rapaz que o pai manda dinheiro para o Rio, um comendador, um correspondente, que ele chama, um correspondente. O correspondente repassa o dinheiro para o filho, aí o filho toda hora vai no pé dele, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. Aí ele fala assim, olha, vou mandar uma carta para o seu, vou escrever a seu pai que você gasta tudo e ainda pede mais. Interessante, tá vendo como que o Freud estava com essa ideia em Viena e o Machado com a mesma ideia no Rio de Janeiro? Esse conto, você lembra que nós lemos esse conto, Ricardo? Quando a gente ainda quer dinheiro para comprar cigarro, sai com os amigos na noite, chamado 20 anos, 20 anos. Meus 20 anos, eu podia fazer tudo isso, né? E meu pai que pagava as contas. Isso me lembra uma história de uma novela bem antiga, não lembro o nome da novela, mas dá para pesquisar depois. Que um pai pagou para o rapaz estudar javanês e aí ele voltou para a cidade. Ele gastou todo o dinheiro, não estudou nada de javanês. Aí, pai, porque eu bati a cabeça e eu perdi a cabeça, não estou conseguindo falar. Eu falei alguma palavra em javanês, aí o cara não sabia falar nada. É porque eu estou com problemas. Inclusive, acho que, eu não sei se o pai do rapaz, o ator, era o. Não sei se era o Juca Chaves. Bom, enfim, para não atrapalhar aqui. Mas vou relembrar e mandar no grupo. É muito Tá bom, então. engraçado. É a mesma coisa. Sempre tem esse problema, né? A gente tem uns filhos da gente, a gente já foi estudante, né? Quem não gostaria de ter mais dinheiro, né? Carro, né? Era puto que não tinha nada, né? Carro nem dinheiro. Tampouco compreendo de que maneira queres conciliar as classes particulares com a vida estudantil. Ser estudante significa ser senhor e ter tempo. Olha que frase. Ser estudante você é senhor e tem tempo, porque não tem esposa, não tem família, não só, né? Você é senhor e tem tempo. Se vender o seu tempo e dedicar algumas horas diárias ao serviço de trabalhar de escravo, né? Te sobrará pouca ocasião e gana, né, e vontade para desfrutar da liberdade. Claro, está trabalhando, sobretudo porque também quer estudar e quer fazer sem forçar-se e com calma. E um paradoxo, né? Você quer dinheiro para gastar com cerveja, os amigos, enquanto é estudante que tem tempo. Mas se você fizer isso, não vai estudar. E vai ficar preso ao trabalho, né? Então, é uma loucura, né? Porque há uma tendência também de arrumar assim, um part-time para ganhar uns trocadinhos. Faz demais aqui na estudante, né? Em que poderiam consistir as suas diversões estudantis em Leipzig? Ele está aparecendo aqui já um analista do rapaz, né? Questionando onde ele vai gastar o dinheiro, como é que você vai fazer, né? Porque em que poderia constituir as suas diversões estudantis em Leipzig? E o Freud era aquele cara CDF que estudava 12 horas por dia. Já escreveu ali atrás, né? 12 horas por dia e só parava quando caía duro na cama, né? O Freud, não foi à toa, né? Porque esse Eduardo Silverstein, na vida, não conseguiu muita coisa. Ele foi um advogadozinho. E o Freud conseguiu um grande destaque, né? Dificilmente te dedicarás a duelos, enredos amorosos, os prestamistas e os perros, os cachorros, assuntos que constituem o aroma específico da vida estudantil, né? Cazuza aqui, né? Vamos fazer, né? Exagerado, Cazuza, né? E o trato com os amigos, os passeios e ainda que outro vaso de cerveja, né? Ó. E o pior dos casos, em Walsenberg Keller, não são tão caros como para que seus pais não possam
prever e procurá-los. Tampouco posso crer que a equitação, né, andar a cavalo e a esgrima, né, que ainda, aqui não sei se ele está falando verdade, já está delirando, né, jogando com as palavras, no caso, né, a equitação, andar a cavalo, né, esgrima, pode contar entre seus gastos, não haja incluído seu pai um programa de viagem que tenha que correr por sua conta. Não compreendo as brisas febriles com as quais quer escapar à juventude, tá? Escapar à juventude, assim, na opinião de Freud, a juventude só tem uma coisa a fazer, estudar, né? Estudar significa ser senhor do tempo, né? Para estudar. Ele quer escapar disso. Pensa que, uma vez adulto, talvez o Freud, jovem aqui, estivesse preocupado, né, com um amigo dele que está descaminhando, né? A gente não tem uns amigos que descaminham na vida? Você vê um cara inteligente se descaminhando para outro caminho. Aí você fica assim, poxa, uma cabeça perdida, né? Não Bom, compreende as presas febris com que quer escapar à juventude. Pensa que, uma vez adulto e formado, estará submetido a 1000 experiências que te imponderá a sua família, e todavia tem que formar uma família, né? Tu mesmo, la visa civil e pública, talvez, ademais, o trabalho científico. É muita responsabilidade que um jovem tem que ter para formar uma família depois, né? Ele tem que ter dinheiro, um emprego bom, né? Quem é que não pensa assim? Mas tem quem não pensa, né? Tem quem que acha que vai cair do céu. Se encontra agradável cuidar de tua formação em um tranquilo cultivo de teus próprios pensamentos e sentimentos, desfrutando sem alterações de ti mesmo o que a distribuição de interesses e o aumento de preocupações não te permitirão nunca mais nos anos posteriores, tá vendo? Faz bem feito agora que você está livre depois. Tem agora o seguinte, o cara termina o ensino superior, aí o pai quer fazer outro, pai, eu quero fazer outro curso superior. Tá bom, filho, tá bom. Repete mais 5 anos, né? E aí vai. Morando na casa do pai, pode, né? Então aproveita para isso o tempo de teus pais e todos os demais que tenham destinado a esse fim. Porque uma vez que tenha passado a juventude, se pode reprochar, né, criticar a qualquer momento que dedique só a ti mesmo. Vendo? Mas se a sua meta mais alta é viver para os demais, se a sua maior meta na vida é viver para os outros, recorda que tudo o que faz agora será posteriormente beneficioso para os outros. E uma dupla satisfação para você, quer dizer, a de ser você mesmo mais perfeito e de poder oferecer a tua eficácia aos demais. Inacreditável que o Freud escreveu isso, né? Parece clairvoyante, né? Não parece clarividente, assim, que você vai na cartomante. Ele está falando de um futuro dele aqui, né? Super bem preparado para inventar o que ele inventou depois, né? Se ele falasse na primeira pessoa, era melhor ainda, né? Se eu, né, tenho meta para viver para os demais, recordo então que eu faço isso agora para posteriormente beneficiar aos outros, uma dupla satisfação para mim, quer dizer, a de ser eu mesmo mais perfeito e poder oferecer essa eficácia aos demais. O Freud sabia, além do espanhol, que ele escreve fluentemente, ele foi aprender francês, inglês, grego, né? Latim, italiano. Com 18 anos ele falava esse monte de língua, né? À toa que ele passava 12 horas por dia estudando, né? Depois ele conseguiu destrinchar o segredo da mente humana, né? Etc, etc. Fala, Freud, levanta. Ó, Claudimar, você está acompanhando, Cleidmar, né? Desculpa, acompanhando, querendo intervenção. O Freud está acostumado, ele faz intervenção. O Lucas está de mão levantada? Vou escutar o Lucas agora, Freud. Então, deixa ele falar aqui, o Lucas. Vamos lá, Lucas. Eu acredito que o Freud estudou bastante, porque no século, querendo ou não, o Freud pegou no século XIX muitas criações de outras religiões, como propriamente o espiritismo, os mormons. Então, era muito efervescente aquela
aquela parte religiosa. Então ele precisava estudar para embasar muito bem o que ele queria colocar, principalmente questão de sonhos, porque tinha essa relação de muito de cartomante, essas coisas, interpretações. Então, acredito que foi nessa forma que ele tinha que escrever, e escrever dessa forma para argumentar, como um registro, porque, querendo ou não, era uma época muito espiritual e mágica na imaginação. Então ele precisava colocar muito no papel e entender. É por isso que ele estudou bastante idiomas para entender o que estava acontecendo também, pegando as outras fontes, porque querendo ou não, é uma parte mais técnica. E querendo ou não, ele era judeu também. Então tem a influência também que tem a parte do judaísmo, tem que estudar tudo. Então isso também que é importante que ele tenha que ter essa argumentação para de fazer essa ruptura de pensamentos. Talvez, Lucas, o que você está falando aí é um tiro meio no escuro. Olha, Fala, Freud. eu fiquei absorto. Quando eu levantei a mão para eu falar, eu queria falar, ó, o Lucas tá querendo falar alguma coisa. Ah, E esse desculpa, que ele falou. é Era porque só isso. eu não tinha visto, Freud, é porque eu estou olhando para o Cara, computador aqui onde eu leio, para a câmera, desculpa, não, 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 tranquilo. Sensei. Olha, isso é o máximo. Tá bom, então. Olha, Lucas, parabéns pelo seu comentário. Eu só ia levantar a mão para falar, ó, o Lucas quer falar alguma coisa. Tranquilo, Freud, E beleza. ele falou. Então, tamo lá. Vamos É, continuar. aqui, assim, o comentário do Lucas, vou aproveitar na seguinte direção aqui. Tinha época, esse ano aqui, né? 1870, vamos lembrar. É o Nietzsche escrevendo lá, né? Caia Ciência, Zaratustra, assim, é o momento em que o Lucas foi muito bem, assim, tinha uma questão psicológica no ar, né? Tinha o Médico e o Monstro. Aqui no Brasil, o Machado escrevendo muito sobre a psicologia humana. E assim que a interferência de Deus na realidade, né, foi caindo devido ao fim da Idade Média e a redução gradativa e surgimento de múltiplas religiões, surgiu a cartomante, o espiritismo. O que é a cabeça do homem? Tá? A questão passou a ser assim: o que o homem pensa, né? Como é que fica a subjetividade diante desse mundo? O comentário do Lucas está mais ou menos enquadrando nessa direção, né? Porque o Freud, então, menciona aqui, né? Como é que você, como o Freud tinha uma sensibilidade, a gente está vendo aqui, toda especial, para o lado interno de cada um, ele é como se ele estivesse vendo essa preocupação também nos demais. Deveria haver uma preocupação maior com o lado interno, né? Porque está dizendo assim, se você quer viver para os demais, prepare-se para você ser de fato útil aos demais e a si próprio. Tem uma responsabilidade aqui, né? Assim, parece que ele vê uma responsabilidade, que ele vê que o Eduardo não tem. Em qualquer caso, aproveite o seu tempo para você mesmo. A juventude só é o tempo de ver do destino, assina o nosso fortalecimento para que divertamos aquele com o nosso resistência. Então tá, respondi imediatamente depois da recepção de tua apreciada carta, né? Como diria Baergoff, porque me parece completamente inútil interrogar Abraão sobre uma questão do que não pode saber nada em absoluto. Não é a pessoa para ocupar-se de assuntos que não lhe concernem. E teria que dar-lhe razão se ele optara pela mesma posição ante a demanda, a solicitação de classes particulares. Julgando pela analogia com Viena, que falou lá em cima, né? Efervescência na época, né? Viena, ali não se poderiam ganhar montões de ouro com classes privadas. Tanto melhor para ti, assim não cairá na tentação. Me fiz rir muito ao rumor de incêndio, ainda que a ti deve haver te parecido mais sério. O incêndio, ele fala, né? Estou esperando com impaciência tuas propostas para a academia superior. Aliás, aqui eu já li, né? Não. Ah, não. Academia Espanhola. Segundo as suas observações provisionais,
prevejo que não estará muito a favor da forma, mas continuo disposto a defender a proposta que ele fez de fazer um jornal, né? A Academia Espanhola, eles dois escrevendo carta, comporiam um jornal. Talvez as memórias, né, do ensino que passaram, ensino médio, ensino superior, né? Quem sabe, as memórias, né? Quando se abre uma carta de um amigo que está longe, para inteirar-se rapidamente de como esse amigo está, é uma decepção muito desagradável ler em umas poucas palavras que atualmente se está aborrecido e não tem nada para escrever. Poxa, eu esperava que você me falasse umas coisas interessantes aí, rapaz. Do nada. Ele redata a carta, redige, né? A carta, muitas vezes, crê haver cumprido com seu dever quando entrega ao correio um sobre com nossas senhas. Fala, Freud. É um dilema que eu, pessoalmente, estou trabalhando, que eu estou até com medo que segunda-feira eu tenho que apresentar um programa. A gente pensa, quando a gente está em casa, a gente pensa muita coisa, a gente pode escrever muita coisa, mas na hora de apresentar, não dá conta. Isso aí. Muita expectativa, né, com o resultado, né? Aqui ele continua então, né? Quando se abre uma carta e tal. Redige a carta e vai. Mesmo assim, a redação das cartas se converte em uma carga no sinal mais inconfundível de que uma pessoa está em um estado de desarreglo, né? Um desarranjo mental. Você escreve quando você não está bem, né? Você escreve e não tem nada para dizer, você vai dizer o quê? Né? Você está no estado de desarreglo mental e de distanciamento com respeito aos amigos. Você tem que falar com alguém, não tem ninguém, né? Uma pessoa capaz, minutinho, deixa eu tocar um pouco à frente, uma pessoa capaz de concentração e amante de seus amigos sempre encontrará coisas que ocupem tanto a sua atenção que as considere dignas de ocupar também a mente dos seus amigos, ou coisas que lhe levantem tantas dúvidas que necessitará o suporte de seus amigos para tranquilizar-se e valorizar-se. Edmar, você está acompanhando? Perguntar para Edmar, Estou sim. professora de ensino médio. Você vive nesse tumulto aqui com seus alunos o tempo todo, não deve ser, não? Né? Não é Sim, curioso? sem dúvida. Até porque, assim, o adolescente tem muita dificuldade de lidar com a própria subjetividade dele, né? Até porque ele não tem uma identidade formada ainda. É. Ele é cheio de problemas com as próprias questões, né, das feridas, porque ele está numa fase transitória, em realidade, né, numa idade que tem uma criação cultural, em que ele deve ser muita coisa que ele não decidiu, É. o poder de decisão dele, né, É. muitas vezes não é levado em consideração. É. Então, ele tenta equivaler a uma expectativa social que ele não está maduro para ser ainda. Ao passo que ele fica tentando fazer as representações dele com base no que a família é, porque a primeira referência dele hoje nós temos um dilema ainda, né, na escola de ensino médio, quando esse aluno consegue chegar até o ensino médio, ele já faz parte de uma realidade um pouco diferente da maioria da população, né? É. Nós temos muitas vezes meninos que não têm nenhuma experiência, por exemplo, que trabalham em uma escola pública que atende especialmente, ela fica no centro da cidade, mas atende especialmente alunos de regiões periféricas. E a cultura da periferia, ela se distancia bastante da cultura das regiões centrais. Então, eles chegam no centro da cidade com muitas expectativas, com a ilusão, né, de que numa escola do centro eles terão experiências que vão reforçar o que eles desejam ser, sendo que não é assim.
né? Tudo que eles levam, por vezes, é desconsiderado. A pouca etnografia, a pouca etnologia na interpretação de quem esses sujeitos são. Então, já existe um silenciamento desse adolescente dentro da escola, que é uma forma, né, de violação simbólica que a própria família reforça, o Estado reforça, a sociedade reforça, e eles, por vezes, também acabam reforçando isso, muitas vezes involuntariamente. Então, a gente vive vários dilemas, né, vários paradoxos que trazem um crescimento, sim, mas também trazem uma perda muito grande de identidade. Eles estão numa fase de construção de identidade, mas muitas vezes isso mais se perde, né, e fica o adolescente fica vivendo uma troca de experiência com outra pessoa que nem é do ambiente dele, que nem é da realidade dele, nessa expectativa, e por vezes a gente mesmo que é professor, né, vê uma imposição do modelo de ser, da cabeça de um professor que passou por uma universidade, às vezes uma péssima universidade, porque não conseguiu transferir para o professor essa intenção, né, de algum modo, perceber a realidade do outro, que é o que vocês estavam agora há pouco comentando, né, do Freud ter essa sensibilidade de querer, de fato, mergulhar nesse inconsciente, né, de tentar entender como esse jovem se expressa, e ele fala do que é mais subjetivo, É, é mais pessoal do que é mais íntimo, e isso, por vezes, é apenas rejeitado, porque a gente espera que esses adolescentes sejam o que nós somos agora, sendo que ainda bem, graças a Deus, que eles não são. bom, o comentário, tá vendo a Antes da gente professora, né? continuar, eu tenho que rebater, É, porque me emocionou muito o da Cleide. Me emocionou muito, porque eu beleza. vivi muito disso, muito disso. Pronto, acabou. Aqui, veja só, a questão que a professora Cleidmar coloca, né, lá da realidade que vive, me parece, Cleidmar, essa é uma realidade universal, né? Quando você tinha 17 anos, quando eu tinha 16, 17, 18 anos, que agora estou com 65, né? Mas a vida inteira da gente é dúvida, né? A vida é dúvida do início ao fim. Na velhice pode ser posto no asilo, no meio do caminho um casamento se desfaz, você fica sem chão, nasce um filho com deficiência, você chega em casa, houve um acidente, houve notícia que sua mãe morreu, o pai, a vida é sempre um suspense permanente, não há segurança em nada, né? Aqui o Verdade. Freud, aqui o Freud fala, então, uma pessoa capaz de concentração e amante de seus amigos sempre encontrará coisas que ocupem tanto sua atenção que as considere dignos de ocupar também a de seus amigos, ou coisas que o levantem tantas dúvidas que necessitará o suporte de seus amigos para tranquilizar-se e valorizá-las. Muitas vezes, a participação desinteressada em tudo que concerne e ocorre ao outro é o único, mas talvez o mais valioso mérito de um amigo. Ele tem uma questão assim humanitária, né, dentro dele, pulsando com muita violência, né? Por isso considero que aquele que se há familiarizado com o dever e sente uma autêntica necessidade de tratar com amigos, não precisa um humor especial para escrever uma carta satisfatória, senão que pode procurar-se ele mesmo este humor com uma carta, aliviando-lo e melhorando-lo esse mal. Um intercâmbio de cartas com a consciência também é uma economia nada desprezível em pensamentos e preocupações. Lá no Machado de Assis, com 18 anos de idade, mesma idade do Freud, tá? Incrível isso. Olha, Edmar, eu não consigo entender isso, tá? Isso para mim é um enigma completo. Dois seres humanos, um no Rio, o outro em Viena, né?
Eles não se telefonaram, nunca se viram e não eram amigos. Parecia que eram conhecidos da Rua do Ouvidor, ali no Rio de Janeiro. E o Machado tinha um princípio chamado similia similibus curanto, que é o princípio homeopático, né? A mesma palavra que você fere, a mesma palavra você cura. Quer dizer, as ansiedades existenciais que você, como ser humano, que observa a realidade, sente por dentro, e são observações da realidade em sentimentos e palavras, ele fala, o intercâmbio de cartas, levado à consciência também, é uma economia nada depreciável de pensamentos e preocupações, porque você bota para fora, né? Falou, você está assim também? Eu também penso isso, bicho, estou cheio de dúvida. A gente pensa que vai dar certo, dá errado. Quer dizer, Sensei, já posso tem fazer um um comentário? princípio psicológico aqui funcionando no Rio com o Machado, em Viena com o Freud. Como é que explica isso? Porque Ah, já não é mais origem social, assim, que o Freud é judeu, é não sei o quê, e o Machado era do Morro. Quer dizer, parece que o drama humano, o fato de ser rico, ser pobre, ser isso, negro, branco, mulher, homem, assim, é um drama interno de cada um. O que eu consigo fazer na vida? Aí a gente remove, assim, Sensei, o discurso social que posso fazer um tenta comentário? Vai ser massacrar um pouco, o Ju. porque entra o discurso social, assim, piorando mais ainda. Fala assim, é porque você é negro, é porque você é pobre, é porque você é mulher, é porque você é branco, é porque você é aleijado, é porque você é baixinho, é gordo. Não é por isso. É porque viver a vida mesmo é em qualquer circunstância. Não é fácil para ninguém, não. Quer dizer, a coisa não é dada assim, né? Como se fosse. Porque a gente pensa assim, para o outro parece fácil. A gente não está na cabeça do outro, então, o cara tem um carrão, ele está sempre rindo, parece estar sempre feliz. A gente tem inveja, né? Mas, assim, e tem também a pessoa vazia, que não preocupa com ninguém. Isso é verdade, que tem a pessoa também, bicho, eu não quero pensar muito não, que se eu ficar pensando, eu me suicido, então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar? Então, a pessoa prática que não Sensei, quer nem pensar no problema. Fala, Freud. Sensei, eu posso falar, porque esse assunto me pegou, porque eu trabalhei com isso no final de semana. Eu vou tentar resumir meu comentário. Numa parte que tinha uma senhora completamente saudável. Só que o marido dela era cego. Ela levou um sobrinho que tinha um tipo de deficiência degenerativa, que eu não sei o nome. Eu não lembro o nome, na verdade. É, e um tiozão de cadeira de rodas. Mas quem conseguia falar, não, a senhora era saudável, né? É, aí o cegão, cegão que eu digo cego mesmo aqui, cego, cabelo branco, cego e tudo mais. Ele, rapaz, eu tô adorando. É porque o evento foi muito grande. Depois eu mando uns cortes para vocês. Tô Beleza. adorando esse evento aqui, que é de videogame, né? Esportes, que chamam agora. Então, aqui nós estamos vendo E assim, sabe que como é que... pensei que tivesse concluído. Então, a gente está vendo assim, o eu vou intercâmbio que concluir. ele... Alô? Esse Eu vou intercâmbio que concluir ele rapidão. fala... Alô? Oi, eu tô online, né? Eu vou concluir rapidinho. Inclusive, almocei com esse senhor. Senhor, eu tenho um exemplo, porque ele perguntou assim, olha, tá os jovens aí se divertindo com jogos de vários tipos, e cadê para as pessoas que têm deficiência? Por exemplo, eu que sou cego. Eu falei, senhor, bom, a princípio eu sou mestre de RPG.
eu posso mestrar um RPG narrado pro senhor. Aí eu falei, ó, pense agora que o senhor está subindo uma montanha, uma pradaria. E lá vai ter um dragão. E você tem que matar ele. E vai ter que jogar dados. Dados tem. Alguns dados tem aquele. Né? Se o mestre não for sacana, o próprio cego pode pegar e ver, ó, tirei 6, tirei tantos. Aí agora, como é que eu vou matar o dragão? Eu vou ter uma espada? Ah, vai. Com certeza. Tudo é imaginação. É um tipo de jogo para pessoas deficientes. Esse tipo de experiência que eu tive esse final de semana, por isso que eu fiquei paradão aí. Então, aí voltando aqui, né, do ponto de vista da criação que o Freud, nesse caminho de criar a psicanálise, aí a pesquisa da gente, que mistério é esse que surgiu, esse pensador? Eu mesmo precisei, né? Repito aqui mais uma vez, fui 13 anos seguidos consultório de psicanalista de 2003 a 2016, justamente para falar isso que está escrito aqui, ó. O Freud tinha descoberto uma coisa que, se não existisse hoje, o mundo seria talvez muito pior, né? A gente tem um espaço onde você pode conversar essas coisas. E quem não pode pagar, ou quem não tem esse espaço para ir, quando você tem uma pessoa como a Cledimar aqui que chegou, né, outras pessoas que estão aqui no grupo que não vieram hoje, mas que acompanha o público, ele tem uma formação mínima, né, lendo essas coisas, um conhecimento assim do acolhimento, né? O Freud que está falando aqui não é o Freud psicanalista, é um estudante de 18 anos, ele já tem essa coisa na mente. Fala, Lucas. É porque com o Freud fica mais fácil da pessoa entender o que está acontecendo. Porque a única forma que a pessoa tinha quando tinha os problemas, tinha que ir no padre confessar, e o padre tinha que dar alguma coisa de relacionada à reza para pagar aquilo que ele se sentia culpado. E aí com o Freud e com Jung, ele dá a alternativa que não necessariamente você é culpado por aquela ação ou que você está pensando. Por isso que é necessário ele ter feito todo esse caminho. Por aí. Quer dizer, a palavra culpado, né? Vamos dizer assim, ele está se sentindo mal, mas quando ele conversa com alguém, ele vai ver que o outro também não está melhor que ele. Aí ele acalma um pouco. Por isso que o Freud criou esse espaço de troca permanente, né? A gente está lendo também nas cartas mais maduras do Jung lá, né? Terminar mais essa carta, daqui a pouco a gente acaba. Então ele diz, né? Repetir essa frase. O intercâmbio de cartas levado à consciência também é uma economia nada depreciável em pensamentos e preocupações dos que o o corresponsal negligente não pode libertar-se. Eu diria que desde que se inventou o correio, já não suena, não perturba mais os ouvidos, porque você pode escrever. Você não precisa mais ficar indo lá conversar toda hora, ele está dizendo aqui. Isso que ele fala aqui, né? Botou uma nota 3 aqui com relação a isso. O que, ademais, eu tenha eleito, né, eu elegi uma forma divertida para nossas cartas, se deve a que, durante os 6 dias da semana, desde que deixei de escrever um diário, não tenho ocasião alguma de aproveitar um pouquinho de bom humor. Se ele para de escrever, ele não desafoga, está sempre tenso, né? Ele precisa escrever para ter bom humor e ânimo divertido, que segue produzindo-se junto a todo o demais durante 6 dias, com o que não quer dizer que convertirei minhas cartas em uma casa de loucos. Também não vou chegar ao ponto de, né,
transformar as cartas numa piração só. Você mesmo dispõe de uma reserva considerável de gênio e ironia. É engenhoso, né? Ingênio, né? Engenhoso, ironia. Engenhoso quer dizer criativo na hora de escrever, né? Irônico. E por que as suas expressões não haveriam de beneficiar a um amigo que aprecia, por cima de tudo, o humor da coisa, entre aspas aqui, né? O humor daquilo que está em questão. Vamos rir um pouco dessa miséria toda, né? Seria isso. Aqui eu botei um princípio também machadiano que ele chama de... Aqui teríamos o cinismo de Diógenes, né? O humor, o riso, o deboche, o sarcasmo, a ironia, que alivia contra o peso da vida, tá vendo? Isso aqui é uma coisa que o Machado usou quando ele começou em 1858, com 19 anos de idade. Publicou um texto chamado A Lanterna de Diógenes. Assim, onde eu encontro um homem que não sofre, um homem que não rouba, um homem que não passa mal. Cadê esse homem divino, né? Que você vê nos outros, parece que está bem de vida. O Machado tinha essa ideia através da lanterna de Diógenes, que é a procura-se um homem, que é o cínico Diógenes, né? E o Machado está com a mesma ideia na cabeça, o Freud, com a mesma ideia na mente aqui, né? Por que as suas expressões não haveriam de beneficiar um amigo que aprecia, por cima de tudo, o humor da coisa, como diria Pistol? Por certo que a forma é o de menos. E se o nosso jornal aqui também está em maiúsculo, ó, em inglês, em francês, jornal intime, quer dizer, um diário privado, diário secreto, aquele que você escreve seus aborrecimentos, né? Jornal. E por que meio o nosso jornal oferece um tratado erudito? O jornalzinho dele é um tratado erudito psicológico já, tá vendo? Um tratado erudito, ou alguns pensamentos de tipo de Werther, né? Ó, a miséria do jovem Werther, né? Em vez de um folhetom, né? Um alegre. Tanto melhor, nenhum. Tanto melhor. Nenhuma coação da Academia Espanhola. Entretanto, recebe meus cordiais impressionante, né? A criatividade na mente de uma pessoa sensível e com erudição, com conhecimento, né? Quer dizer, não um conhecimento que fosse massacrante, mas que fosse benéfico para compartilhar as dores, tá? Porque tem um erudito também que é aquele arrogante, né? Mas aqui não, a erudição é para compartilhar as dores, tá vendo? Interessante. Aqui eu não vou avançar muito, porque hoje é mês de julho, nós estamos em férias agora, muita gente não veio. Eu nem ia fazer aqui hoje, ia cancelar, mas avisaram, né? Aí eu, mesmo assim, fiz uma parte, não vou continuar mais não, tá? A gente vai cancelar hoje, suspender. Essa semana que vem a gente continua. Aqui teve presente, o Ramon está aqui no grupo ainda, deixa eu ver. Chegou a comparecer. Ramon, e aí? Se você tiver vontade de falar, fala. Se você quiser escrever, escreve. Estava em dúvida se viria ou não, né? Se dá para alcançar. É bem simples, tá vendo, Ramon? A reunião foi ótima, excelente, obrigada. Então, se quiser Obrigado, escrever, Thelma, pela oportunidade de participar. Valeu mesmo. você acha interessante? Dá para acompanhar? Dá sim. Estou iniciando o percurso, vamos dizer assim, na psicanálise e o intuito era realmente ver essa fase inicial realmente do Freud, meio que ver o pré-psicanalítico, né, e o que ele fazia nesse momento. Então é muito interessante refletir sobre essas cartas e esses diálogos que ele fazia. Muito obrigado. É impressionante, né? Como ele tinha. Você falou uma palavra correta, pré-psicanalítico. A gente sabe hoje que é pré-psicanalítico, porque depois veio a psicanálise. Que podia não ter vindo, ele podia ter morrido, virado outra coisa. Mas você vê, como que já tinha um homem com aquela genialidade toda ali germinando e que depois foi só evoluindo, né? Interessante, tá? A capacidade de compreender o humano, né? Quer dizer isso, né? Do psicológico, uma escuta, né? O acolhimento para transformar numa teoria que até hoje é benéfica para quem... Ele morreu em 39, né? Quer dizer, tem quase 100 anos que ele já veio a óbito. No entanto, ficou aí uma teoria que quem quiser aproveitar, e nós estamos aproveitando, fazendo o caminho inverso.
lendo a Carta de Juventude, porque esse livrinho de Carta de Juventude, Ramon, por incrível que pareça, ele quase não é considerado assim, é pouco pesquisado. Nós estamos lendo o Freud antes dele vir a ser o Freud, mas que, na verdade, parece que já era Freud. Já tinha nele o embrião, assim, daquele que quer escutar o sofrimento humano, né? É muito curioso ver, porque não é aquele cientista que de vez em quando fala aí, que critica Freud, né, inveja de pênis, essas críticas que faz ao Freud, superficiais, porque não conhece, né? Você vai ver um ser humano aí que... Mas então, vou agradecer a quem veio hoje, né? A gente continua na semana que vem, quinta-feira, 20 horas, continuamos lendo essas cartas de Freud. Quem quiser pegar o livrinho para ir lendo separadamente, vai gostar muito. Eu fico curioso sempre. Obrigado, Lucas, por ter vindo. Obrigado, Ramon. Obrigado, Cleidmar. Querendo vir na semana que vem, está convidado. Querendo falar alguma coisa? Estou por aqui. Opa, tem alguém falando aí? Bom, enfim, quero dizer boa noite. Eu tinha muita coisa para conversar e foi muito interessante o assunto de hoje e os comentários também. Valeu. E, bom, eu não tenho mais o que dizer. Vamos ficar para a próxima.